Vamos então pedindo aos irmãos da espiritualidade para que nos envolvam com o seu manto de luz, de paz, de serenidade, para que possamos encontrar nessa noite de hoje tudo aquilo que viemos buscar, tudo aquilo que estamos necessitando e precisando, e mais do que isso, todos aqueles que estão conectados a esse grupo, que possam de alguma forma também receber tudo que necessitam e precisam. Indo além disso, há tantos lares em desespero que possam encontrar um pouco de amparo nesse grupo pequeno que ora em prol de toda a humanidade, de todos aqueles desesperados e aflitos. Estamos aqui em conexão com o plano maior para cumprirmos esse intento de ajudar o plano maior no seu trabalho contínuo para aliviar as dores e os corações de tantas pessoas que sofrem. Vamos envolvendo, vamos sentindo o manto de luz, nos envolvendo dentro dos nossos lares, no ambiente em que estamos, encontrando o aconchego necessário desses irmãos da espiritualidade para que tragam a inspiração necessária. Possamos abrir novos entendimentos sobre temas tão importantes do desenvolvimento de nossa espiritualidade. Que a nossa mediunidade, que a nossa intuição possa aflorar a partir desse momento, para que tenhamos pensamentos importantes sendo levados a todos aqueles que amamos, a todos aqueles que queremos o bem, e a todos aqueles que também não nos querem bem, mas que sabemos que precisam dessa nossa força e luz. É assim, Pai, já sentindo que estamos amparados, ligados ao plano maior, que eu vou pedir a permissão aos mentores desse trabalho, aos mentores do SPI, para abrirmos esta noite de estudos. Graças a Deus. Bom, vamos lá então. Boa noite a todos. Mais uma vez. Hoje nós vamos abordar o tema autoconsideração. Esse tema, ele nos traz algumas considerações, né, do nosso auto-amor, da nossa necessidade, né, de nós mantermos nessa vibração, como se nós propuséssemos que teremos que ter consideração por nós mesmos, né? Então, no livro dos Médiuns, no capítulo 21, vamos encontrar o seguinte: seria um erro crer que é preciso ser médium para atrair a si os seres do mundo invisível. O espaço deles, né, os seres do mundo invisível, está povoado. Nós os temos, né, temos-los sem cessar ao nosso redor, ao nosso lado. Nos veem, nos observam e também misturam-se às nossas reuniões, como essa de hoje, tá? Ele começa colocando sobre a personalidade de uma criança, né? Que além dos valores e predisposições inatas daquilo que ela já traz, que é fruto da sua herança espiritual, sabemos que forma-se pela intensa influência dos pais, dos quais ela recebe toda a herança que poderíamos denominar de psicobiológica, né?
Então, é uma herança espiritual, né? É interessante notar que, embora os caracteres paternos estão fisicamente impressos na criança, esta apresenta um modo de ser peculiar, distintivo, né, do ser humano. Então, tem a herança, né, espiritual, mas tem os pais, né, que dão essa formação a eles. Então, elas carregam, né, esse modo de ser peculiar, né, que é delas, né? Pode deixar ainda que nós carreguemos essas características dos nossos pais, isso não quer dizer que nós devamos ser exatamente iguais a eles. Tá? Ok? Não somos, né? Não somos e jamais seremos iguais, né? Pois temos reações e também condutas individuais. Uma maneira particular de pensar e de agir, ou seja, uma personalidade própria. Então, a criança, ela deve ser aceita pelos seus dons naturais. Cada uma é distinta da outra. E por mais que queiram os familiares, elas nunca serão, a rigor, como eles queriam ou imaginavam ser, né? Então, e aí também é importante citar que não existem defeitos, há apenas diferentes graus evolutivos, né? Então, quando as crianças nascem num ambiente de desrespeito, falta de carinho, né, amor e afeição, sem participação efetiva no grupo familiar, podem desenvolver um sentimento de autodepreciação. Ok? Pode passar, por favor. Então, essas crianças, elas podem, né, trazer consigo um monólogo interior, que se nós conseguíssemos ouvir, teremos afirmações dos seguintes tipos a seguir. Primeiro, não sou uma pessoa importante e agradável. 2, não consigo encontrar uma razão para que alguém goste de mim. 3, devo fazer as coisas bem feitas para conquistar admiração e respeito dos outros. Essas são as primeiras 3. 4, sinto que tenho de ser mais inteligente, produtivo e útil. E a última, a quinta, eu deveria dar mais e receber menos. Pois quando faço algo por mim mesmo, sinto-me culpado. Então, seriam aí 5 afirmações que
essas crianças com autodepreciação poderiam ter como afirmações, tá? Na maioria dos casos, pode deixar aí também, pode deixar. Na maioria dos casos, esses sentimentos de inadequação, né, nascem na tenridade, né? Na vivência com pais que foram mal preparados para dar aos filhos um crescimento saudável, do mesmo modo com aqueles que estavam ocupados demais em provar seu próprio valor ao mundo, dos negócios ou com outros, pais rigorosos, né, que submeteram seus filhos à necessidade de crescer apressadamente, né, impuseram a eles uma postura competitiva e um desempenho exemplar nas relações com os outros. Ou seja, instigavam, né, a criança a uma síndrome de crescimento rápido, né? Isso acontece muito. Demonstrava o amor somente quando ela desempenhava um script perfeito. Caso contrário, não demonstrava o amor, ao contrário, criticava, né? E era rejeitada, possivelmente, de forma velada ou explícita, quando fracassava, né? Então, esses comportamentos e essas atitudes, via de regra, começam a fazer parte da personalidade das criaturas, né? Sem que elas se deem conta disso. Então, quando se tornam adultas, vão possuir uma tendência à autodesconsideração, ao isolamento, à introversão e a uma falta de interesse, de integração, de intercâmbio social, dizendo-se envergonhadas ou sem graça, né? Pode passar, por favor. Então, a palavra graça, ela tem uma conotação histórica, que é a da bênção divina concedida aos homens para que eles consigam a redenção. Então, antigamente, respeitosamente, tratava as pessoas como vossa graça, né? Então, analogamente, quando dizemos que somos sem graça, estamos declarando a nós mesmos, até de forma imperceptível, que não temos as bênçãos de Deus. E por isso, com dificuldade para conseguirmos a realização pessoal. Certo? Pode deixar nesse. Indivíduos, né? Pessoas, adultos, né? Que não se valorizam, criam em seu campo magnético energias negativas na aura humana, mantidas por pensamentos habituais, né, que se tornam um hábito de autodesvalorização. Então, a partir daí, materializam acontecimentos, né, inconvenientes e atraem indivíduos semelhantes, encarnados ou desencarnados. Estamos tratando do assunto da mediunidade, da comunicação, né?
E sabemos que nos comunicamos com encarnados, com desencarnados. Então, atraímos esses indivíduos, né? E esses indivíduos estão na sua maneira inadequada, né? Então, o comportamento diante das pessoas e dos acontecimentos é inadequado. Então, Ricardo congelou. É. Eu senti que ele estagnou lá. Vamos ver o que aconteceu. Nunca ele volta. É. Vamos ver, vamos esperar se ele volta. Então vamos continuar aqui, enquanto ele não volta. A atitude de nos subestimar ou menosprezar cria em nossa intimidade uma estrutura psicológica comparável a um mata-borrão, ou um exaustor energético, que suga tudo que existe de negativo no ambiente que nos encontramos. Podemos nos equiparar a verdadeiros ímãs. Isso é uma questão bastante discutida, né, em todas as vezes, né, que estamos aí diante de espíritos que estão o tempo todo nos influenciando, e depende muito do tipo de campo energético que a gente está, como ele vem falando, dos nossos pensamentos, de como nós agimos diante das situações que a vida nos oferece. E é incrível se nós tivéssemos a capacidade de ver isso, né? Como a maioria das literaturas, principalmente de André Luiz, eles nos apresentam isso, né? Se os médiums, se as pessoas que estão no desenvolvimento mediúnico pudessem perceber o quanto eles estão atraindo, quanto eles estão sendo utilizados, né, em função de seus pensamentos, a gente tomaria mais cuidado, a gente teria mais acuidade com aquilo que pensamos. É bem interessante isso. A autoconsideração, isto é, o amor a nós mesmos, é o melhor antídoto contra as energias negativas. Esse autocomportamento afetuoso melhorará a qualidade de nossos relacionamentos com nós mesmos e com os semelhantes. Então, é bem dizer que é isso, né? Vamos ter consideração por tudo que fazemos, por tudo que somos. É amar a nós mesmos, né? É a nossa melhor versão. Estamos vivendo a nossa melhor versão, com toda a dificuldade que temos, com todos os perrengues que passamos. Estamos tentando ser a melhor versão de nós mesmos. Então, essa melhor versão, às vezes, não é interpretada assim por quem está ao nosso redor, pelos nossos semelhantes, mas nós precisamos ter consciência de que estamos nesse processo de autoconsideração. Então, eu considero isso, né? Então, eu digo que é o meu íntimo, meu foro íntimo que vai estabelecer aquilo que, se eu estou fazendo com um pensamento para prejudicar o outro, porque as pessoas interpretam o tempo todo essas questões, né? Elas estão o tempo todo na interpretação e no julgamento. Então, nós deixemos isso para os outros e não para nós, né? Sejamos assim, tenhamos consideração a tudo que fazemos. Vamos fazer diante de princípios e valores que facilitem, que estabeleçam uma relação real com aquilo que acreditamos, com aquilo que desejamos, né? Aquela máxima nossa, vamos fazer ao outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Então, isso é muito importante, nunca esquecer, nunca perder isso, né, de vista, para que a gente tenha esse amor, esse auto-amor a nós mesmos, né? Que é esse antídoto que ele diz. Você voltou, Ricardo? Eu não estou vendo. Não. Vocês estão me escutando? Alguém disse? Eu tô, Marcelo. Tá E o Ricardo não. O Ricardo não voltou, tá bom.
Eu estou te escutando, Marcelo. Tá bom. Então, no entanto, a autoconsideração não pode ser comparada ao narcisismo ou ao egoísmo, mas sim ao fato de que somos tão dignos de amor quanto o nosso próximo. Esse é sempre uma questão bastante discutida, né, dentro dos centros espíritas, dentro do seio familiar, porque às vezes a gente está o tempo todo, né, nesse auto-amor, nessa situação, né, de consideração a tudo que faz e e não é isso, né? A gente não é, nem sempre isso é narcísico ou egoístico, né? A gente é digno de amor, então se o outro está achando que nós somos isso ou aquilo, que é egoísta, narcisista, mas tendo você a certeza de que você não está tentando se expor excessivamente, né, querendo sobrepor as pessoas que estão ao seu redor, eu acho que é isso que vai valer, entender que nós precisamos ter sempre autoconsideração, né? A gente encontra muitas pessoas, acho que vale a pena a gente aqui colocar, que sempre está se menosprezando, né? Sempre se diminuindo frente às coisas. Nunca está entregando melhor, nunca está fazendo melhor, né? Então, eu acho que vem muito daqueles 5 pontos que ele levantou, que não sou uma pessoa importante, né? Então, desde criança vem isso, sente isso de alguma forma, né? Vive sem propósito, não sabe exatamente qual é o propósito, ou então é perfeccionista, né? Tem um perfeccionismo excessivo, e aí sofre, né? Com isso tudo, com essa questão da autoconsideração. Eu acho que aí é que a gente tem que se cuidar e cuidar, né, das crianças que estão conosco, as pessoas que estão ali ao nosso redor. Sempre tentar olhar o que elas têm de melhor, o que elas têm a oferecer, né? Como a gente disse, estamos aqui nessa passagem tentando entregar aquilo que planejamos. Nós fizemos um planejamento. E nós estamos aqui tentando, com todas as nossas forças, tentando entregar. E às vezes, para alguns, isso vai parecer narcisístico, egoístico, você é uma pessoa egoísta, você é uma pessoa... sempre vai ter alguém tentando nos pontuar, né, dando uma pontuação para que a gente não tenha autoconsideração. Esse cuidado a gente precisa ter. Então, vamos sempre ter os amigos para nos ajudar a ver se nós não estamos excedendo, né, na autoconsideração, se nós estamos no tom certo, no fórum íntimo, né, internamente, você mesmo se perguntar, você mesmo, né, fazer essa autogestão da sua postura frente à vida. A autoconsideração faz o nosso universo interior girar em torno do amor. É isso que é. Então, acho que a parte mais bonita é isso. Tudo que a gente faz com amor, tudo que a gente entrega com amor, acho que a coisa vai fluindo. Por mais que as pessoas tenham a ideia e a vontade de dizer que, nossa, a pessoa é isso, é aquilo, se você está fazendo com amor, se você está se entregando de uma forma real, verdadeira, desprendida de todos os seus defeitos que estão junto de nós. Então, isso vai atrair criaturas e energias amorosas em nosso redor. Então, essa é a linguagem do amor que a gente precisa estar trabalhando dentro do campo mediúnico, né? Principalmente quando durante a vida, a gente tem que fazer isso, mas no campo da mediunidade, eu acho mais ainda. A gente tem que estar o tempo todo emanando essa amorosidade, tentando fazer com o amor melhor, né, a entrega melhor possível em tudo que você vai estar fazendo. E o Ricardo voltou para ele continuar a leitura. Não. Ainda não? Ainda não. Agora entrou? Entrou. Mas foi a Viva, a NET mesmo que... Caiu, ele disse aqui que caiu geral. Geral. Todo mundo caiu. Eu estou nesse slide aí. Você pega daí?
Pego. Peraí. Ou você quer que eu volte? Ricardo. A autoconsideração é o último slide dessa parte. Uhum. Mas tudo bem, posso continuar? Sim. Ou Você quer vocês voltar? querem que eu volte? Volta aí, dá sua interpretação. Eu li para eles isso aí e dei uma interpretada. Você Tá que bom. Não, então tá bom. Ok. fecha aí esse slide. Pode passar para o próximo. Então, com base no que nós pudemos perceber durante essa primeira parte, nós vamos agora falar um pouco, como nós falamos muito de amor, da falta de amor, de carinho, que tornam as pessoas com medo, com desconsideração de si próprios, etc. A gente vai falar um pouco das potencialidades do ser humano, como a gente sempre vem trazendo essas potencialidades. Então, eu vou colocar novamente que o ser humano ele possui potencialidades ou características de cunho pessoal, né? Então, cada um de nós temos que diz respeito à sua individualidade, como nós falamos, ninguém é igual, né? E a própria constituição física e mental, então, que envolve suas relações familiares, né, e interpessoais, né, que é um pouco do que nós falamos sobre esse assunto. Isso é a base da nossa vida, né? Nosso círculo íntimo e privado. E essas potencialidades, elas são o ser, né? O sentir, o reagir, o pensar, o comunicar e o gostar. Na quarta-feira passada, nós falamos do gostar, se vocês vão lembrar. Então, hoje, eu vou falar do ser e do sentir e reagir, tá? Então, e essas são funções psíquicas de cada um de nós, né? Então, essa função psíquica, ela diz respeito ao nosso, como já falamos, ao nosso senso de individualidade. Representa o nosso anseio de ser, de expressar-se, né? Emancipar-se, então, o impulso para essa individualização. E indica também a nossa necessidade de autoexpressão, né? De reconhecimento, né? E destaque, né? E essa função, quando ela se expressa no modo saudável, ela apresenta uma individualidade autêntica, né? Autônoma, e consegue atingir, então, um propósito, né? E alegria pessoal, percebe? Agora, quando ela se expressa de forma negativa, o que vai acontecer? Vai surgir o orgulho, a arrogância em função dessas deficiências, né? O desejo excessivo de destaque, assim também a perda de significado e da alegria pessoal, significado do propósito da alegria pessoal. Então, nós temos feito perguntas, né? Essas perguntas são para investigar de que modo essas funções, no caso ser, operam em cada um de nós. Então, temos aqui algumas perguntas, eu selecionei 3, né? A primeira, como você experimenta ouvir seu pai? Já pensaram nisso?
2, pode passar. Qual a sua imagem do masculino? Lembrando que todos nós temos o masculino e o feminino. 3. O que você precisa fazer para se sentir bem-sucedido ou para se destacar? Ok? Então, são essas 3 perguntas relacionadas a essa função psíquica do ser, que ela, vamos dizer, evolui na nossa individualidade, ou se ela não se manifestar, se ela se manifestar de modo negativo, vai acontecer o orgulho e outras coisas negativas, né? Agora vamos falar do sentir e reagir, que é outra função psíquica, né? Então, essa diz respeito ao nosso padrão interno de instintos, de emoções e de sentimentos, né? Revela nossas reações emocionais, inconscientes e a nossa autoimagem, né? Nosso grau de empatia e sensibilidade ao outro, né? Então, quando essa função ela se expressa no indivíduo de modo saudável, ela apresenta uma boa dose de receptividade, adaptabilidade, né? Além da capacidade de nos provermos, né, a nós mesmos, afetivamente e emocionalmente, né? Agora, se ela se expressar de forma negativa, surge a baixa estima, né, a insegurança e a incapacidade de cuidar tanto de si mesmo como do outro. Agora, olha que interessante. Vamos às perguntas. Como você experimenta ouvir sua mãe? Dois. Qual sua imagem do feminino? Estamos falando de sentimentos, né? Qual o seu grau de empatia? Como reage prontamente aos sentimentos dos outros? Tá? Existem mais perguntas, mas a gente vai ficar nessas 3, que é por uma reflexão, né? Nós vamos poder falar alguma coisa a respeito, mas fica uma reflexão para a gente, né, poder refletir, resgatar, né, algumas coisas que a gente vai poder. Eu estava com a câmera desligada. Ok? E vamos agora partir para um lado mais, né, da nossa situação como espíritos encarnados, né, falando sobre o amor, né? Então nós estamos falando de sentimento, emoções, amor, né? Tudo isso que nos faz, que vai influir muito no nosso comportamento mediúnico, né? Quando estamos atendendo alguém, quando estamos numa sessão mediúnica, né? Então, é esse o objetivo, né? Então, o ponto que precisamos entender se refere ao ato de amar, né? Então, por exemplo, uma mãe, ela ama mais seu filho do que quando ele não sabia andar?
qual mãe passa a amar mais ao filho porque ele ficou melhor? Né? A mãe ama e ponto final. Né? A experiência mais maravilhosa que eu tive na vida, o autor, e que pode ser experiências que todos nós já tivemos, foi quando ele estava à frente de uma vara criminal presidindo uma cadeia pública de uma comarca. Por quê? Porque naquela oportunidade ele se deu conta que todos os presos, em sua maioria, tinham mãe. Então ele sentenciava, prendia e logo a mãe chegava. E naqueles momentos ele podia testemunhar realmente o amor. Né? Então, o amor, ele não aguarda desempenho. Né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que você já é amado por Deus e ponto final. Aí tem um slide, continuando aqui o slide que fala, você sempre foi amado. Depois do último lá, do sentir reagir, das perguntas. Marcelo, acho que seu compartilhamento parou de funcionar. Que eu abro aqui. Ok, obrigado. Então, olha só, você sempre foi amado. E não há tolice, estupidez, maldade ou crueldade que você faça que seja capaz de diminuir 1 centímetro do amor que Deus tem por você. Ok? Agora eu vou continuar, depois a gente pode passar para o outro slide. Então, olha só, não perca seu tempo provocando Deus. Tudo o que fizer em termos de bobagem, loucura, crueldade, trará sofrimento somente para você. Entretanto, o amor de Deus não vai mudar nada. Né? Você não precisa virar um anjo para ser amado, pois já é amado. Você não é capaz de alterar os atributos de Deus. A gente ainda não consegue entender muito bem isso, né? Porque o nosso amor ainda é um amor de retribuição, um amor comerciante, sabe? Um amor de troca, né? Mas o amor divino é fonte, né? É fonte. Porque Deus é a criação, né? Então, ele é perfeição e permanece nos amando independentemente do nível de evolução em que nós estamos, né? Pode passar o próximo slide, por favor? Travou. Hoje o negócio não está querendo funcionar muito, não. Mas tudo bem. O próximo slide, ele fala... Tá no ar? Compartilhe? Tá no ar? Não. Não? Espera aí que eu vou compartilhar de novo. Tô travando também aqui. Tá entrando. Pronto? Isso. Beleza. Tá. Vou deixar aberto. Tá. Então, olha só. Floresça onde está plantado. Isso quer dizer... Então, que nós precisamos ter um olhar especial para os lugares onde Deus nos coloca. Né? Mas nem sempre nós temos esse olhar. Então,
ele fala também que ele se recorda de quando ele chegou numa cidadezinha, a cidade era boa, mas para ele era difícil morar lá. Tanto que quando ele chegou na cidade, sentou na praça e chorou, pois teria que ficar lá por aproximadamente 3 anos com o juiz, né? Ele era o juiz de infância, né? E no dia seguinte, ele foi chamado por uma freira que dirigia uma instituição que abrigava crianças em situação de risco, vindas de famílias desestruturadas. E às vezes não tinham nem pai nem mãe. Então, a intenção da religiosa era apresentá-lo à instituição e conversar sobre os problemas. Então, quando a freira encontrou com ele, abriu a porta, ela viu aquela tristeza estampada no rosto dele, né? E ela disse a ele: doutor, eu posso lhe dizer uma coisa? E ele disse: pode, por favor. E ela continuou: é que eu estou sentindo que Deus está me pedindo para dizer que a gente precisa aprender a florescer onde Deus nos plantou. Ele emudeceu e entendeu a lição, né? Florescer onde Deus nos plantou. Esse é o segundo segredo da reforma íntima. Não espere um jardim ideal para você florescer. Pode passar o próximo. Não espere um jardim ideal para você florescer. Floresça antes, onde Deus o plantou. Então, talvez a gente esteja num lugar que seja a última esperança de Deus, né? Mas Ele conta com a gente, né? E é por nós que virá a renovação, né? A gente precisa entender, compreender esses mecanismos da vida, cooperar exatamente ali, onde você não acredita que é o melhor. A gente pode até questionar, mas logo aqui e nessa situação, meu Deus, né? A gente fala muito isso. Então, a gente chega na casa espírita e fala: gente, pelo amor de Deus, essa tarefa eu não gosto. Eu não gosto de falar em público. Ou não gosto de falar para público grande, né? E, de repente, a gente tem que ouvir as nossas palestras e o primeiro ouvinte somos nós mesmos, né? Então, essa é a grande bênção, né, da doutrina. Floresça. Não escolha tanto lugar, até porque nós não temos controle das circunstâncias. Mas seja com o poder que você tem nas mãos, o melhor que puder ser. E tão somente dará sua contribuição intransferível, pessoal, única, onde Deus o colocou, né? Então, diante de exemplos, né, de espíritos que falam aos nossos olhos, né, pode parecer que tais pessoas viveram uma vida pequena, né? E, no entanto, hoje são almas iluminadas. E o que é ser grande nesse mundo, né? O segredo é: ninguém é fiel no muito, se não for fiel no pouco, né? Se você não floresceu no pouco, não vai florescer no muito, né? E Deus não está preocupado com o tamanho. Então, o que é grande nesse mundo?
né? O que é ser grande neste mundo, né? Trabalho grande é aquele que tem. Você pode pensar, né, que trabalho grande é aquele que tem um alcance, né, mundial. Mas mundial do quê? De um planeta. E o que é um planeta para Deus, né? Então, Deus não está preocupado com tamanho e quantidade, mas com a qualidade, né? Porque a pessoa, por exemplo, que é caridosa, ela é caridosa dentro de casa, com 4 pessoas, com 5, com 2, com 10. Então, não há necessidade de uma multidão para mostrar a caridade. Então, essa consciência nós vamos alcançando aos poucos. E vamos nos autoconsiderando, né, nas nossas atividades, no nosso trabalho e na nossa missão. Beleza? Beleza. Beleza. É. Foi fácil, conseguimos. Eles queriam que não chegássemos até o final, mas chegamos até o final. Vamos. E olha, é o que temos para hoje, essa internet, né? Então temos que fazer o melhor possível. Ó, o Marcelo saiu agora. Eu? Caiu lá o Marcelo, não está mais. Oi? Marcelo não está mais na lista, acho que já era mesmo, né? Ah, ele saiu. Caiu. A janta ficou pronta, deve ser isso. Né? Tudo bem. Bom, gente, alguém quer fazer assim alguma consideração? Aquelas perguntas que foram formuladas, né? No seu sentimento, como é que você vê a sua mãe no ser, né? No ser, no destaque? Como é que você vê seu pai, né? O masculino, o feminino? Ninguém precisa responder, mas se alguém quiser falar um pouco sobre isso, seria legal. E em seguida dessa consideração que nós fizemos com o nosso Pai Celestial, né? Então, ele nos ama, né? Então, poxa, seja você grande, pequeno, esteja lá ou esteja cá, ele está nos amando, assim como uma mãe ama o seu filho sempre, né? Fala, Vanderlei. Ricardo, eu tenho que confessar que eu não entendi direito as perguntas, tá? Assim, como você experimenta seu pai, como você experimenta sua mãe, eu não entendi exatamente o que essa pergunta representa, né? Porque a questão é, realmente, eu não sei que resposta dar, porque eu não entendi o que ela tá querendo. Você pode tentar me... Hoje, como é que você experimenta, como é que você vê a figura masculina do seu pai? Para mim é complicado, Ricardo, porque eu perdi meu pai aos 11 anos. Tá? Eu tive pouquíssimo contato com ele. Então, figuras masculinas dentro de casa, eu praticamente não tive, né? Então, eu tive, assim, exemplos na rua. Depois, quando eu entrei na vida profissional, né? Tinha algumas pessoas que eu admirava, tudo. E também, né? Essas perguntas me fizeram pensar, porque os exemplos que eu tive, né? Por exemplo, eu sou caçula de 4 irmãos, e a diferença de idade entre todos os meus irmãos são muito grandes, né? O meu irmão mais velho era 18 anos mais velho que eu, né?
Então, quando eu nasci, quando eu era uma criança, minha mãe já era uma senhora. Então, teve um gap muito grande, né? Um abismo muito grande do que eu vejo, por exemplo, hoje, os tipos de criações, né? Mesmo pessoas, né, que eu conheço até de mais idade que eu, mas que tiveram, né, que nasceram, ou que os pais eram diferentes, ou que, sabe, tiveram menos irmãos num curto espaço de tempo. Então, a minha criação, ela foi, assim, meio que única, né? Então, por isso que eu acredito que eu nunca parei para pensar nessas perguntas, porque eu nunca tive um exemplo forte de coisas assim. Inclusive, outro dia eu estava pensando, né, nessas coisas que às vezes a gente vê em filme, né? Coisas marcantes que o pai ou que a mãe chegam e ensinam, né? Dão aquela lição profunda para o filho: olha, filho, tal, né? Se um dia você viver essa situação, aquela coisa assim. E eu fiz uma retrospectiva e eu não sei se por bloqueio de memória e tal, eu não me lembro de nenhuma passagem assim na minha vida, né? Então eu tenho inúmeras passagens de inúmeros exemplos, mas fora do seio familiar, né? Então, por isso que essa pergunta me intrigou tanto, porque, assim, causou um espanto. Daí eu não saber te dar essa resposta, tá? Mas o que eu acho legal é tentar você responder a segunda. Se você tem dificuldade de falar do seu pai, é como você vê o masculino na sua vida. É o Marcelo, segundo ponto. E aí é que eu acho que é interessante, né? A imagem que a gente tem do masculino. Porque não tem, acho que assim, o masculino é como o Ricardo disse, ele pode estar presente no gênero, né? Na questão feminina. A gente não tem isso, né? Sua mãe podia estar fazendo o papel do masculino ali, né? Ela podia estar tentando te orientar, ela podia estar. Então, é a tua visão de masculino que é interessante que você tenha, não a referência, mas assim, o que é. Porque assim, para muitos, o masculino, ele vai ver como o pai mesmo, como uma pessoa rude, uma pessoa de correção, de braveza, de não sei o quê, e a mãe como uma pessoa doce. Então, a ideia da reflexão é assim, onde está esse masculino? Onde é que está esse pai? Onde é que está essa mãe? Ok, você só viveu 11 anos, mas o masculino tem uma presença na sua vida, entendeu? Existe não de um ser, mas do masculino, da força masculina e da força feminina, que tá dentro de nós, de todos nós, tanto masculino quanto feminino. Olhando por esse prisma, Marcelo, uma coisa que aí realmente eu consigo resgatar do contato que eu tive com meu pai, o que foi realçado também de uma forma marcante no masculino que eu tive contato, né, à medida que eu fui conhecendo pessoas e as admirando, e o porquê que eu as admirava, foi a questão, por exemplo, da integridade, aquela questão da justiça, tá? Assim, uma coisa que eu sempre admirei muito nesse lado masculino era pessoas que eu admirei, tinha um senso de justiça muito grande, uma benevolência muito grande, né? Então, isso era uma característica também do meu pai que eu lembro, mesmo criança, era uma coisa, um traço forte que tinha nele, né? Lógico, né? Dadas as devidas proporções, né? Da época, tal, sempre teve uma questão de austeridade. Inclusive é irônico porque meu pai nunca me encostou a mão e eu morria muito mais de medo dele do que da minha mãe, que me batia a hora sim, outra também, né? Porque eu era uma criança tentada, né? Então eu apanhava assim, tipo, 24 horas por dia e eu não tinha medo da minha mãe. Agora meu pai olhava para mim e eu tremia inteiro, né? Então, e tinha essa questão, né, da austeridade mesmo, do equilíbrio, né, da justiça. Isso realmente me marcou bastante, né?
olhando por esse prisma. E é isso, eu acho que é isso que a gente está resgatando, né? E que essas questões, isso tudo que você trouxe, né? A integridade, a justiça, a benevolência, ela está no masculino, está no feminino. Ela está na formação, né, desse quadro masculino e feminino que você faz, né? E depende, cada um vai te ensinar alguma coisa diferente, vai te trazer alguma coisa diferente. Então, é uma pergunta difícil, sim, né, de responder, mas ela é um ser único, não é? Masculino e feminino, a única coisa que você vai trazer são as figuras, né, do pai e da mãe, que alternaram ou que de alguma forma fizeram com que você tivesse entendimento, né, da vida de uma maneira completa. Lembrando que somos seres individuais, né, que independe do pai e da mãe. Nós, embora eles tenham entregue uma carga genética para nós, a nossa personalidade é individual. Ela já veio formada, né? Nosso espírito é único. Nosso espírito é uma reencarnação. Ele já tem um conhecimento breve, anterior. Então, acho que a gente tem que entender que a questão genética é uma questão ligada à vida humana, né? A nossa relação aqui com a Terra. Mas, no fundo, nós somos esse ser individual em que olhamos, né, de uma forma integral, tanto a parte masculina quanto a parte feminina, que a gente tem que discutir isso, né? O que é esse masculino e esse feminino? O que é esse ser que a gente precisa? Quando que eu preciso ter o masculino presente na minha vida e quando que eu preciso ter o feminino? E nesses dois pontos, a gente encontra esse eixo que o Ricardo trouxe, que é o amor, que independe. A linguagem que a gente que a gente tem que desenvolver com todas as nossas forças para que a gente consiga florescer diante do porvir, é a linguagem do amor. E essa linguagem, cada vez mais do masculino e feminino, ela vai se dissolvendo, né, para dar lugar a essa linguagem do amor, que é a linguagem mais difícil de nós entendermos e compreendermos como aplicar, que é tudo isso que ele traz nesse texto que ele apresentou. A gente tem que passar a sentir mais, né, e reagir de uma forma muito mais completa, mais amorosa, mais íntegra. Então, acho que é isso que a gente tem, porque senão não somos, nós não conseguimos nunca ser. Nós estamos sempre sendo levados ao que os outros sentem, como os outros sentem, de que forma os outros estão sentindo. E a gente quer sempre estar agradando, e a gente não consegue, não tem autoconsideração ao que nós estamos sentindo, ao que nós estamos, como que nós estamos reagindo às questões que estão sendo colocadas diante de nós na nossa vida. Então, acho que a discussão e a reflexão, ela vem trazer bem isso, assim, onde que o masculino e o feminino estão na nossa vida. De qualquer jeito, a gente vai ver que só tem uma linguagem dos dois, que é essa linguagem do amor. Tanto faz, né? Que a gente tem essa visão de autoridade, essa visão de amorosidade da mãe, etc. e tal, mas, no fundo, é uma só que a gente tem que descobrir. Certo, Ricardinho, ou não? Certíssimo. Certíssimo. E essa... Aí muitos poderiam perguntar, mas eu estou aprendendo a lidar com a minha mediunidade. O que tem isso a ver? Poxa, todo esse sentido de você se reconhecer, da necessidade que nós temos de expressar os nossos sentimentos de modo positivo, né? Tem tudo a ver com o nosso processo de trabalho dentro de um contexto em que você se predispõe a participar de reuniões, a tratar as pessoas, ajudar as pessoas. E as pessoas, o que elas são também, né? O que elas são também? Elas são seres únicos, né? Que sentem também, que reagem, que pensam, que se emocionam, né? Então, quando você está diante de alguma pessoa para ajudar,
essa comunicação, você tem que estar pleno, mesmo que você tenha tido situações, mas você começa a compreender essa relação, né, do amor, do masculino e do feminino, e também você começa a entender que aquela pessoa que está lá na sua frente não é uma pessoa totalmente desvinculada da sua, né, de você. É uma pessoa que também tem as mesmas situações, e você também tem. Você não é um ser, né, especial porque você está tratando alguém. Não, ao contrário. Muitas vezes a gente comenta, né, Marcelo? Nós somos os primeiros a sermos tratados, né? Nós que vamos lá, vamos atender as pessoas, nós somos os primeiros a sermos tratados, né? Então, na questão do passe, na questão... Então, tudo isso tem a ver, né, com a nossa postura e a consideração que a gente tem por nós mesmos, né? Então, se você não tem amor próprio, você tem que começar a reconhecer o que está acontecendo, por que isso, e não confundir também amor próprio com o narcisismo, né? Não é isso, não tem nada a ver com isso, né? Então, esse é o objetivo do ensinamento de hoje, é essa conexão que só pode ser identificada através do amor, né? E aí, quando a gente trouxe também essa parte de falar de Deus, é porque Deus é amor, Deus nos ama incondicionalmente, né? Então, se você está aí hoje, né? Todos nós estamos aqui, né? Nós temos que florescer aqui. Não adianta querer florescer em outro lugar, né? Porque nós estamos aqui hoje. Podemos estar em outro lugar mais à frente? Podemos. Outras encarnações, outros planetas que a gente vai viver, mas não interessa. Nesse momento, eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer e buscando o meu entendimento por que eu sou assim, né? Então, quando a gente começa lá atrás, bem lá atrás, né? Dentro da doutrina, falando do amor ao próximo, do amor, fica uma coisa distante, né? Agora a gente já está começando a ligar as coisas, e é esse o nosso objetivo nesses encontros das quartas-feiras, né? Esse estudo, né? Do autoconhecimento, da autoconsideração, do autoamor, para que a gente possa trabalhar o amor ao próximo, né? Então, é isso. Eu queria colocar uma coisa pegando esse gancho, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, uma das coisas que mais acontece quando a gente está em um trabalho mediúnico é aparecer espíritos obsessores, né? Com um alto grau de vingança, né? Uma vontade enorme de vingar, né? Aquele outro espírito e tudo mais. E nesse momento, né, o que a equipe faz, a pessoa, o que preside faz, qual é a ideia? É envolver com muito amor aquele espírito. Ele entender que ele está no ambiente de uma iluminação, de um amor incondicional, para que ele possa receber uma carga de energia diferente. Aí a gente traz para a nossa vida real. Se a gente encontra alguém, né, com algum pequeno distúrbio, alguma coisa que nos incomoda de uma forma pontual, a gente já não tem a menor paciência, a gente não tem a menor amorosidade, porque essa pessoa está encarnada, ela ainda não desencarnou. Então isso é uma coisa que a gente precisa olhar como espíritas e como médiuns, né? Que assim, as nossas maiores dificuldades, nosso maior trabalho está exatamente no atendimento àqueles espíritos que estão
encarnados em profunda perturbação, né? E que, eu vou dizer, são os mais difíceis de serem atendidos. E nós vamos encontrar dentro dos centros espíritas aos borbotões. Eles vão lá por um sofrimento qualquer que toca profundamente a perda de um ente querido, né? E eles não conseguem permanecer porque não encontram a amorosidade necessária. E eu falo isso de cadeirinha porque, assim, várias turmas, várias situações que a gente encontra de pessoas que têm, né, uma postura contrária àquilo que a gente acredita que seja positivo, e a gente faz de tudo para essa pessoa sair do grupo, né, no lugar de acolher essa pessoa. A gente não. Ah, mas ele é questionador, ele está sempre contra tudo, etc. Ele é um. Ele está fazendo um ensaio para ser um obsessor. E para ser um obsessor, ele precisa ser rejeitado, né? Então, a gente não percebe isso, a gente não consegue perceber isso. O quanto a gente erra nesse lugar de não tratar esses espíritos que estão encarnados com maior amorosidade. Então fica aí um bom, né, bom recado para todos nós, assim, no presencial a gente começa a ter, né, outros tipos de pessoas, porque o centro é uma casa de portas abertas, a gente não pode escolher quem entra, não faz seleção, não faz vestibular, a porta está aberta, né? Se a pessoa quer ajuda, a gente tem que... E se a pessoa tem os seus distúrbios, as suas dificuldades, o seu masculino exacerbado, o seu feminino exacerbado, a gente precisa entender, né? Porque ele viveu isso, ele vive isso, ele tem uma influência muito grande, né, dos seus ancestrais, dos seus pais, das suas mães, e eles trazem isso para o centro espírita com muita naturalidade. E aí que entra tudo isso que a gente está dizendo aqui, né? O nosso entendimento dessa questão, né, da autoconsideração, ou seja, se nós não estivermos preparados, se nós não, né, não estivermos nos considerando como seres em desenvolvimento, seres que vão fraquejar, etc. e tal, provavelmente a gente não consiga atender esses espíritos que... Os desencarnados a gente atende, mas os encarnados eu acho muito difícil. Eu vejo com muita dificuldade. E me entristeço, sempre digo isso, me entristeço muito. Porque você pega assim dentro da turma e fala assim, mas essa pessoa ela traz muita discórdia, né? Ela traz muita perturbação, etc e tal. Então, se a gente não consegue envolver com amor essa pessoa encarnada, eu fico assim, o que a gente está fazendo aqui, então? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Alguém quer me questionar? Alguém quer me contrariar? Ninguém? Alguém quer fazer algum comentário, então, sobre essa questão? Lembrar da questão da nossa individualidade, né? Nós temos ali, você tem 2, 3 irmãos, nenhum é igual ao outro e todos foram criados da mesma forma. Por que isso acontece? Se a genética é a mesma? Como diz o Vanderlei, tenho 5 irmãos. Deveriam ser todos iguais, mas não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu ponto de vista sobre a sua vida, né, sobre a vida na Terra, sobre os problemas que cada um vai resolver de uma forma diferente quando ele se coloca diante de um determinado problema na vida. Cada um tem um caminho a percorrer diferente. Por quê? Porque somos espíritos individuais, que carregamos, né, essa parte cultural, esse entendimento dos pais e das mães que nós podemos absorver ou rechaçar, né? Eu posso ter um pai alcoólatra e rechaçar, eu não me tornar um alcoólatra por ter visto este exemplo. Um pai que bate na mãe e que eu estou vendo este exemplo e eu me torno uma pessoa defensora, né, desse tipo de postura, que não aceita esse tipo de postura. Então, né, a gente sempre olha assim, o bom exemplo, tem o mau exemplo e tem o bom exemplo, isso dentro da mesma família. Então, enfim, as mães, né, pessoas que
que se subjugaram, né, que não permitiram, enfim, se desenvolver, né? Então, é isso que está sendo totalmente questionado e que está sendo modificado, né, nos dias atuais. Essa que é a beleza da vida. Ninguém quer falar hoje? Está todo mundo em silêncio, é isso? Está todo mundo bem tocado com a sua autoconsideração? Eu quero falar, Marcelo. Fala. De tudo que Pode foi falar. dito, Hum. que me chamou mais atenção é a importância da gente ter a consciência de que somos amados por Deus, independente de como somos, de quem somos. Somos todos diferentes, somos amados do jeito que somos, e Ele está ao nosso lado para nos apoiar a sermos melhores. Mas a iniciativa tem que ser nossa de ser melhor. Não seremos julgados por Ele, mas temos que dar esse primeiro passo no melhorar, no aprimorar, no se conhecer. E depois desse passo que a gente vai ter uma condição de poder olhar para o próximo e poder dar esse amor. Então, a gente precisa sentir esse amor de Deus para depois reconhecer esse amor em nós, para depois poder dar para o próximo. Então, às vezes a gente se preocupa muito em dar para o próximo. Mas espera aí, eu já entendi esse amor que eu tenho, né, que Deus tem por mim, Ele já me reconhece como eu sou. Eu me amo, então, por ser assim, com as minhas dificuldades, com as minhas questões que eu preciso trabalhar. E ok, se eu não consigo trabalhar todas, se eu tenho um tempo que pode ser que para o outro não é o suficiente, mas eu sabendo que eu estou fazendo um movimento para melhorar, mesmo que o meu melhor agora, né? Pode ser que nessa vida eu não resolva todas as minhas questões, mas se eu estou fazendo esse movimento para melhorar, isso vai me dar força, isso vai me dar o amor para eu poder compartilhar e poder auxiliar o próximo. Perfeito. Perfeito. Muito bem colocado, mano. Excelente. Como sempre. Mais alguém gostaria de colocar alguma coisa? Muito bonito. Vamos permitir entender que somos amados por Deus. Do jeito que somos e como somos. Fala aí, Maurão. Você está com vontade de falar, Maurão? Eu? Tô sentindo. Eu estava pensando aí, também não vai acrescentar nada, mas no masculino e no feminino, né? Do meu pai e da minha mãe. Fiz pensar, e minha mãe, ela também sempre foi ajudante de provedora do lar, né? Fez ajudado por mim, minha irmã e meu pai também. Então minha mãe tinha um lado masculino nesse sentido muito aguçado. Ela trabalhava em roça para ajudar meu pai, lavava roupa para fora, às vezes na beira de rio. Chegou em São Paulo, foi trabalhar no Brás, né, no tempo da porteira do Largo da Concórdia, numa fábrica, cheio de homens, tudo. E como ela era uma provedora e durante muito tempo era o maior salário de casa, ela tinha esse lado, mas sem perder a doçura de mãe. A minha mãe é espetacular nesse ponto. Que ela tinha os tempos de carinho, não era as mães de hoje em dia que fala te amo, dá selinho nos filhos, não. É outra geração de pai e mãe, né? Mas ela era carinhosa, mas tinha esse lado guerreiro, mais pro masculino, naquela época, né? Tô falando em anos 60 aí, não hoje em dia, hoje é normal. O meu pai, assim, eu reconheço como masculino, naquela postura do masculino da época, mas paralelo a isso, ele tinha um lado mais doce de conversar muito, sabe? Não era de fazer nenhuma declaração também, mas era um pai atencioso. Então eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe era um mix bacana de masculino com feminino, os dois, e passou isso um pouco para nós, para minha irmã e para mim, né?
Não vou dizer que eu tenho um lado feminino aguçado, mas eu tenho um lado feminino que às vezes ele transborda, no sentido de ter carinho, né? Até de ser um cara sensível, né? De me emocionar sempre. Não que homem não deva se emocionar, mas dessa época isso sempre é ligado a uma coisa da mulher, né? Sobre isso, eu li um romance espírita uma vez, lá às margens da represa em Miguelópolis. E no romance, eu não lembro nem o nome, porque o livro foi emprestado, tinha uma palavra de um espírito falando do papel da mulher no mundo. E o espírito, ele afirmava que desculpem as mulheres, eu estou falando do livro, muito do que acontecia no mundo estava ligado à gradual perda da feminilidade das mulheres. Porque muitas mulheres, por causa de situação da minha mãe também, de ter que ajudar, de ter que trabalhar, de ter que concorrer, perderam um pouco da sua doçura, e o mundo perdeu um pouco da doçura devido a essa evolução da mulher, não que não deva evoluir, já estão evoluídas, mas perdendo um pouco do lado doce da mulher. Isso foi as palavras de um espírito, era um texto longo, mas o resumo era esse, que a mulher tinha que manter a sua feminilidade, que ela está no mundo, para trazer o amor, o lado doce, né? E não o lado caçador do homem, guerreiro, né? Violento. Eu ainda vou ver que livro que é esse. Mas ele escreveu isso aí, eu estava ligando com a minha mãe. Sabe? Minha mãe, ela conseguiu trabalhar com a chuchu em ambientes nem sempre femininos, quase nunca, mas ela sempre foi uma mulher doce dentro do que ela tinha possibilidade de ser assim. E o meu pai era compreensivo, tudo, ele não ligava dela ganhar mais, né? Porque naquela época era normal o homem se sentir diminuído, porque a mulher tinha o maior salário da casa, né? Sempre foi normal. Meu pai sempre achava que era uma ajuda que ele tinha e tentava ajudá-la. E o casamento deles não foi longo, mas durante o tempo que foi muito bem engrenado entre os dois, né? E isso até nos ajudou. Eu acabei começando a trabalhar com 13 anos, minha irmã com 15, e foi muito bom conviver com esse feminino e masculino dos dois perto da gente. Foi isso que veio na minha cabeça, né? Foi uma coisa mais um depoimento meu da minha situação do que uma opinião sobre o assunto, né? Mas eu tive vontade de falar, tá bom? Muito bom. Mauro, você está honrando seu pai e sua mãe, né? E não tem por que não, né? Então, Não tem isso aí. Aproveitei o impulso inicial e fiz o melhor que pude. Pode não ser o melhor de tudo, mas é o melhor o suficiente para mim. Mas eu consegui aproveitar o caminho que eles sempre me mostraram. Apesar de nunca se envolveram nas minhas decisões, na minha vida. Sabe? Hoje em dia o pai leva o filho de 18 anos de carro para fazer vestibular. Meu pai nem sabia que eu ia fazer vestibular, que carreira que eu escolhi, nada. Eu lembro de uma conversa do meu pai quando eu fiz 18 anos. Eu ia no cinema, eu já ia sozinho no cinema naquela época. Ele subiu comigo no ponto de ônibus e me deu os parabéns, falou: o que eu tinha que te mostrar eu já mostrei. Agora é com você. Lembre-se disso, aproveite o que eu te falei, porque agora quem vai preso é você, não sou eu. Essa conversa eu nunca esqueci, foi uma conversa bem de amigo. Aí a amizade entre ele e eu floresceu muito. Legal. Vou pegar um gancho seu, pedir permissão, né, com relação à questão da interpretação do texto, né? Da mulher perdeu a feminilidade. Eu vejo que não é isso, né? Acho que a interpretação que a pessoa que psicografou fez, para mim, foi a interpretação dele, especialmente. Na realidade, a paternidade e a maternidade. O mundo, quando ele, antes do homem assumir a postura, ele vivia no matriarcado. E a gente vivia a colaboração, a gente vivia a afetuosidade, né? Os povos, eles eram nômades, eles tinham que ir percorrendo, né, juntos por conta do frio, etc. e tal. Então era uma inteligência suprema, porque a gente vivia
a mulher dominando e não o homem. De repente, o homem começa a colocar o patriarcado, né? Então, aquilo que era uma comunidade, que eles viviam em círculos, ele fecha num quadrado e começa a estocar e a viver a individualidade. Então, o que se perdeu, né? Não foi a ideia do matriarcado, ou seja, a beleza da mulher está exatamente no processo de cooperação, de amor incondicional aos seus filhos, aos seus parentes, aos seus vizinhos, e o homem é competir, é querer ter mais, é querer mostrar para o outro, é isso. E aí a gente foi transformando essa sociedade no que ela é hoje. Então, acho que assim, a minha opinião é que não é recuperar, a gente precisa recuperar essa força da mulher, da sua mãe, por exemplo, que com certeza ela trabalhava em prol da comunidade ali, né, família de vocês. E é essa que é a questão. A mulher, ela tem uma amorosidade, ela tem uma forma de ver o mundo bastante diferente do homem. E isso que a gente precisa ir destruindo, né? Por isso que a gente se sente mais feminino, porque assim, a gente não vê a competitividade de uma forma tão alta, a gente não quer estar o tempo todo acima do outro, tá? Mas de uma forma geral, o mundo foi trazendo isso. Então é recuperar essa ideia, né, do feminino, é trazer para a Terra o feminino de novo, que é mais colaborativo, mais cooperativo, né, mais igualdade. É isso que a gente perdeu, que assim, quem tem mais? Ah, não, fulano tem bilhão, e a gente está perdendo. É só os homens que estão dominando isso, achando que esse é o grande poder, que essa é a grande vida da Terra. Infelizmente, não avisaram essas pessoas que elas não vão levar absolutamente nada. Os seus bilhões vão ficar aqui, para seus filhos ficarem brigando, para ter um monte de problema. Isso no matriarcado é mais difícil acontecer, sempre vai ser mais difícil acontecer, porque ela vai estar sempre buscando a igualdade entre todos, onde está a miséria ela vai levar. Então acho que a interpretação é isso, né? Na minha opinião, não é o feminino, né? É trazer o matriarcado, né? A ideia, né, da mulher, né, do yin yang, quer dizer, do feminino, tá mais presente na Terra, né? Assumir o poder da Terra. Aí nós vamos começar a passar para um mundo de regeneração. Enquanto o masculino estiver na dominância, a gente não vai conseguir. Infelizmente, esse é meu ponto de vista, entendeu? Não tem como. Falta doçura, né? Para todos. Porque a gente está esquecendo disso, né? Da beleza que é ser a mãe, né? De ser a terra-mãe, de se entregar ao outro, de deixar, né, o outro se cuidar de você, enfim. É uma longa jornada, é uma longa caminhada. Mas é isso. Beleza. É por isso que eu acredito que essa geração que está chegando agora é que vai nos ajudar nesse sentido é a geração da afetividade, né? A geração da amorosidade, né? Então, a geração da doçura, do afeto, né? Então, embora tem muita coisa dizendo que não, né? A gente vê muita violência, etc e tal, mas a maioria acho que está trazendo isso. exato. Em determinado momento a gente vai conseguir perceber isso. Olha, mas essa briga também, né, das mulheres estabelecerem uma igualdade e tudo mais, isso é importante porque é equalizar o poder. O poder estava muito desequalizado, estava muito desbalanceado, né? Os homens dominando, a gente só via desgraça acontecendo, só guerra acontecendo, só, entendeu? Inquisição, os homens dominando é isso, né? É busca pelo poder o tempo todo. exatamente. Tá bem. E aí o distanciamento da palavra de Jesus, né, dos apóstolos, dos filósofos, dos grandes pensadores e tudo vai se distanciando para o poder estar
Está na pauta. E é isso, quer dizer, a reflexão é isso, né? Nos tornarmos um pouco mais doces na vida. Esse é o final da história de hoje, né? Não ser Eu doce gosto. com as pessoas que não são doces, com as pessoas que são duras, com as pessoas que são ácidas, né? Porque está faltando doçura na vida delas. Por isso que eu como bastante pudim, meu. Eu tinha certeza que vinha uma dessas, ou sua ou do Moro. Alguém ia soltar uma barbaridade dessa. Uma dessas. Valeu, Ricardão. É isso Muito aí. bom. Alguém gostaria de encerrar a reunião de hoje? Alguém está inspirado para fazer esse encerramento? Alguma mulher, de preferência? Sim, boa. Vamos ver se o grupo é doce. Posso ler uma reflexão? Pode. Reflexão do... Eu sempre esqueço o nome dele. Do André Luiz. Olha, esquecer. É um livro aqui de reflexão. Vamos lá. Nós vamos nos concentrar para podermos ouvir bem serenos essa reflexão do André Luiz. Bilhete da regra áurea. Justo que você peça felicidade. Rogue, porém, ao Senhor, igualmente, a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Cultive o contentamento de dar. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência de gratidão. Estime a sua independência. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Considere seus triunfos. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Colabore na construção do bem, mas não crie dificuldades na obra a realizar. Perdoe aos adversários. Desculpe, todavia, os amigos quando aparentemente lhe firam o coração. Exalte o bem. Entretanto, não destaque o mal. Não sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso, por raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Aconselha a regra áurea. Faça ao próximo aquilo que você deseja lhe seja feito. Isso, no fundo, quer igualmente dizer que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros sem desajudar ninguém. Terminando esse texto, agradeço a espiritualidade por essa oportunidade de estarmos juntos, compartilhando pensamentos, opiniões, conhecimentos. E é um momento muito especial, um momento ao qual devemos nos sentir gratificados de poder estar presente. Que todos tenham uma boa semana. Até a semana que vem. Assim seja.